Era necessário para mim dormir em paz. Graças a paz, igreja, amém? Quem está feliz com Jesus aqui nessa noite? Glória a Deus, vamos para o nosso momento da palavra do Senhor. Eu quero compartilhar com vocês essa noite algo muito especial da parte de Deus. Eu sempre tenho essa palavra guardada dentro do meu coração e Deus sempre me faz lembrar. Essa é uma palavra rema para a minha vida. Essa é uma palavra que direciona a minha vida. E em tempos, Deus me faz lembrar desse texto, Deus me faz lembrar dessa palavra. Eu quero compartilhar com vocês essa noite algo muito precioso. Eu quero falar com vocês essa noite sobre mergulhar fundo. Você pode repetir comigo: mergulhe fundo. Foi bom o ensaio. Mergulhe fundo. Amém. Abre sua Bíblia comigo no livro do profeta Ezequiel, no capítulo de número 47. Eu quero ler 5 versículos dessa palavra de Ezequiel com vocês e nós vamos compartilhar um pouco sobre aquilo que o profeta Ezequiel viveu, sobre essa experiência sobrenatural que ele viveu. E esse, muito mais do que uma experiência, esse é um chamado de Deus. Esse é o convite de Deus para minha, para a sua, para a nossa vida e principalmente para a igreja do Senhor Jesus Cristo nesses dias. Ezequiel capítulo de número 47, verso de número 1. Eu vou ler aqui na Nova Versão Internacional, na NVI. E a palavra de Deus aqui diz assim: o homem levou-me de volta à entrada do templo. Vi água saindo debaixo da soleira do templo, indo para o leste, pois o templo estava voltado para o oriente. A água descia debaixo do lado sul do templo, ao sul do altar. Ele então me levou para fora, para a porta norte, e conduziu-me pelo lado de fora até a porta externa que dá para o leste. E a água fluía do sul. O homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão, e enquanto ia, mediu 500 metros, e levou-me pela água que batia no tornozelo. Diga comigo: tornozelo. E mediu mais 500 metros, e levou-me pela água que chegava ao joelho. Diga comigo: joelho. E mediu mais 500 e levou-me pela água que batia na cintura. Diga: cintura. E mediu mais 500, mas agora era um rio que não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só se podia atravessar a nado, e era um rio que não se podia atravessar andando. Pai Celeste, muito obrigado, Senhor, por essa noite especial que o Senhor preparou para nós. Muito obrigado pela tua palavra, Senhor, tão poderosa, tão rica, Pai, tão extraordinária. Obrigado pelo privilégio que nós temos aqui nessa noite, Senhor, de tê-lo aqui conosco, Pai. Obrigado pela tua presença aqui, Senhor. Espírito Santo, obrigado porque o Senhor é quem fala conosco. É o Senhor quem nos convence, Pai. Minha oração nessa noite é que eu, como um bom entregador, que eu possa entregar essa mensagem, Pai, e que o Senhor possa edificar, ampliar e capacitar a tua igreja, Senhor, através dessa palavra, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, aqui, o profeta Ezequiel, ele fala sobre uma experiência que ele teve. E ele fala de 4 tipos de articulações que nós temos no nosso corpo. Muito obrigado, Chico. Ele fala sobre as articulações dos tornozelos, ele fala sobre as articulações do joelho, e ele fala sobre as articulações ou a articulação da nossa cintura. Na vida do Senhor Jesus Cristo, na trajetória do seu ministério, Jesus, ele compartilhou da sua palavra, ele compartilhou das grandezas do coração de Deus, do reino de Deus, com 4 tipos de pessoas. Jesus compartilhou da sua mensagem, da sua palavra, com a multidão. Então, em vários momentos, em várias parábolas que é contada através dos evangelhos ali, dos 4 evangelhos, você vai perceber que algumas delas Jesus estava falando para a multidão.
Não se sabe exatamente quantas pessoas tinham, mas nós sabemos, através dos relatos bíblicos, que onde Jesus estava, havia uma multidão atrás dele. E em muitos momentos Jesus falou à multidão. Já em outros momentos, Jesus não falou à multidão, mas Jesus falava para os seus seguidores. Você vai ver que em alguns momentos não existia uma multidão tão grande, mas existia aqueles que seguiam e que acompanhavam o Senhor Jesus por onde ele passava. Então, o primeiro aqui é a multidão, o segundo são os seus seguidores. Em alguns momentos, em algumas parábolas, Jesus não falou à multidão, Jesus não falou aos seus seguidores, Jesus falou apenas com os seus discípulos. Ele separou os seus 12 e falou aos seus 12. Mas existiu alguns momentos que Jesus não falou à multidão, Jesus não falou com os seus seguidores, e Jesus não falou com os seus 12 discípulos. Jesus falou com os seus amigos. No Getsêmani, os 12 apóstolos, os 12 discípulos não estavam com Jesus. Estavam com Jesus aqueles que eram os seus amigos. Jesus levou para o Getsêmani Pedro, Tiago e João, aqueles que lhe eram mais próximos. Aqui, o profeta está usando esses 4 tipos de articulações que nós temos. A primeira, aqui no primeiro versículo, no livro do profeta Ezequiel, aqui ele fala que o homem levou a entrada do templo e viu uma água saindo debaixo da soleira. No verso de número 2, ele fala, levou-me a porta fora e a porta norte, conduziu-me ao lado de fora até a porta externa para o leste e a água que fluía do sul. No verso de número 3, ele vai dizer que o homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão, enquanto ia, mediu 500 metros e levou-me pela água que me dava pelos tornozelos. A primeira articulação e o primeiro princípio aqui que nós aprendemos é que a água que aquele homem levou era uma água que dava pelos tornozelos. A articulação do nosso tornozelo é uma articulação importante do nosso corpo. A articulação do tornozelo fala sobre o andar, fala sobre o caminhar, fala sobre se movimentar. Quem já machucou o tornozelo algum dia sabe o quanto é difícil se movimentar quando você machuca o tornozelo. E o tornozelo, ele fala sobre isso, querido. O tornozelo fala sobre o primeiro nível, fala do poder de escolha que nós temos. Aqui, quando as águas batiam no tornozelo daquele homem, é como se Deus estivesse falando conosco. O tornozelo fala de onde nós decidimos ir e onde nós decidimos não ir. O primeiro nível de água, o primeiro nível que o profeta está nos ensinando, fala sobre isso. Com as águas nos tornozelos nós andamos. Quem aqui já foi na praia? Amém? Ou num rio? Quando você entra com as águas nos tornozelos, você consegue caminhar, não é verdade? E como é gostoso nós caminharmos na praia, com as águas nos tornozelos. Mas a qualquer momento você pode sair da água, sim ou não? Sim. Ou água, ou num rio. A qualquer momento você pode escolher sair da água, permanecer na areia da praia. A qualquer momento você pode voltar e continuar caminhando com as águas nos tornozelos. Água nos tornozelos aqui também fala de contemplação. Com as águas nos tornozelos nós conseguimos contemplar a beleza da criação de Deus. E como é maravilhoso, querido. Nós estarmos num lugar, numa praia, num rio, e você começar a contemplar a grandeza da criação de Deus, da natureza de Deus. Não sei se você já fez isso alguma vez na sua vida. Mas se você não fez ainda, para um pouquinho para admirar a criação de Deus. Mesmo que você não vá na praia, mas pare um dia na sua casa. Eu já fiz isso. Um dia eu fui lá para o fundo de casa, estava num dia com bastante estrelas, e eu parei alguns minutos ali e comecei a contemplar o céu daquela noite. Que lindo, querido. Que noite maravilhosa.
E passei alguns minutos ali contemplando, orando, adorando a Deus ali, contemplando a natureza dele. Esse primeiro nível fala sobre isso, fala sobre contemplação. Ele entra, ele fica contemplando a beleza do mar. Isso é bom, querido, isso é maravilhoso. Mas Deus não nos tem só nos chamado para contemplar. Amém? Amém? Sabe, em muitos momentos da nossa vida, nós permanecermos só contemplando. Só Deus tem nos chamado também para contemplar, só que Deus tem nos chamado a subir de nível. E aquilo que o profeta Ezequiel está nos relatando aqui, através dessa experiência que ele teve, através dessa experiência fantástica, querido, é que andar no raso é até legal, mas quem anda no raso nunca vai conhecer a beleza que há nas águas profundas. Os peixes mais lindos, querido, eles não ficam no raso. Os peixes maiores, para quem é pescador sabe, os peixes maiores não estão no raso. Os peixes maiores e mais bonitos estão nas águas mais profundas. A beleza do mar, nós não conseguimos contemplar a beleza do mar andando só com as águas nos nossos tornozelos. A beleza do mar só pode ser percebida quando nós mergulhamos mais fundo nesse rio ou nesse mar. Tudo aquilo que é mais belo, querido, tudo aquilo que é mais surpreendente, não está no raso. As águas nos tornozelos fala de quem vai aonde quer e quando não quer, não vai. Fala de quem ainda está no controle da sua vida, querido. As águas nos tornozelos também fala do tipo de cristão que é levado pelos movimentos. E como nós vemos isso nos tempos de hoje. Águas nos tornozelos fala daqueles que fazem o que querem, quando querem, na hora que querem. Eu não estou sentindo, então eu não faço. Hoje eu não quero ir, então eu não vou. Águas nos tornozelos fala de quem controla a sua própria vida. Águas nos tornozelos também falam daqueles que vivem atrás de profecias, vivem atrás do profeta X, do profeta Y. Águas nos tornozelos fala daqueles que vivem atrás da campanha de 7 dias para isso, de 7 dias para aquilo. Deus não nos chamou, querido, para viver com águas nos tornozelos. Amém? Amém? Amém, querido. Deus não nos chamou para caminhar apenas no raso. O segundo ponto aqui, querido, que o profeta está nos ensinando, a segunda articulação. O texto diz que o homem mediu mais 500 metros. E depois de 500 metros, as águas já não davam mais somente nos tornozelos. As águas agora, elas davam nos joelhos. Águas nos joelhos, querido. Quem já caminhou dentro de um rio, dentro do mar, com as águas nos joelhos? É bom também, é gostoso. Só com as águas nos joelhos, ela fala de um meio termo. Nós conseguimos andar, não é verdade? Dentro do rio ou dentro do mar. Só que você já começa a enfrentar uma dificuldade para você andar dentro desse rio e dentro desse mar. Se você quiser correr rapidamente, você não consegue. Você vai enfrentar alguma dificuldade para fazer isso. Águas nos joelhos também fala de um meio termo. Nós não estamos no fundo, mas também nós não estamos no raso. E há um perigo, querido, no cristão meio termo. Você sabia disso? Deus também não nos chamou para caminhar com as águas nos nossos joelhos. Joelhos, querido, também é uma articulação muito importante, querido, do nosso corpo. Os joelhos, ele fala daquilo que nos dá, que nos sustenta, aquilo que nos mantém de pé. Quem já teve alguma dificuldade, alguma lesão no joelho, sabe do que eu estou falando.
Algo extremamente desconfortável, querido. Tudo que você vai fazer, dói o joelho. Se você está sentado, se você tem um problema no joelho, o joelho dói. Se você deita, o joelho dói. Se você põe o pé para cima, o joelho dói. Se você põe a perna para baixo, o joelho dói. Joelhos são articulações importantíssimas no nosso corpo. O joelho também fala que agora aquele homem ou aquela aplicação sobre Jesus, águas nos tornozelos falavam de quando Jesus falava para a multidão. Águas nos joelhos agora fala do segundo nível, o segundo tipo de pessoa que Jesus estava comunicando ou comunicou a sua palavra. Água nos joelhos fala daqueles que eram seguidores de Jesus. Aqueles que onde Jesus ia, as pessoas estavam ali para ouvir ele. Mas quando Jesus terminava de falar, cada um voltava para sua casa e tocava a sua vida e continuava a sua mesma trajetória de vida. Agora, esses deixaram de ser multidão. Deixaram de acompanhar Jesus de longe. Agora eles passaram para o segundo nível, se tornaram os seguidores de Jesus. As águas no joelho falam de continuar caminhando, falam de não parar. Falam de entrar um pouco mais fundo no rio. E fala também daqueles que não desistiram no meio do caminho. Através do livro, querido, do profeta Ezequiel, nós aprendemos sobre alguns tipos de pessoas. Existem pessoas, existem cristãos que não passaram dos tornozelos. Desistiram no meio do caminho. Desistiram no meio da jornada. E águas nos joelhos fala daqueles que não desistiram diante da primeira dificuldade, diante da primeira adversidade, diante do primeiro problema que enfrentou na vida cristã. Os joelhos também falam de algo muito interessante, querido. As articulações dos joelhos são responsáveis por dar estabilidade ao nosso corpo. Agora eu não fico mais entrando e saindo. Agora eu tenho estabilidade espiritual para continuar avançando, para continuar seguindo em frente. Amém? Muitas vezes nós precisamos, e é algo essencial para a nossa caminhada com Cristo, é essa estabilidade. Muitas vezes nós nos deparamos com muitas pessoas ao longo da nossa vida, e como é ruim, como é desagradável você conviver com pessoas que são instáveis, que não têm uma estabilidade, seja ela emocional, seja ela pessoal, seja ela familiar. Infelizmente hoje existem muitos pais de famílias, maridos que são instáveis. Uma hora o cara está na sua casa com seus filhos, outra hora o cara já abandonou a família e já se afastou da família. E como existe, querido, cristãos instáveis nesse tempo que se chama hoje. Você encontra com as pessoas na rua e às vezes a gente pergunta, e como vai lá na igreja? E lá está tudo bem? Não, pastor, eu não estou mais lá. Mas você está em outra? Não, pastor, então, estou meio desviado aí. E como existe, queridos, homens e mulheres instáveis, espiritualmente falando, nos nossos dias. O que dirá homens e mulheres instáveis emocionalmente nos nossos dias? Os joelhos fala disso, querido, fala de estabilidade. No nível das águas nos joelhos, querido, eu saio de vez em quando. Você conhece o de vez em quando? De vez em quando, pastor, eu oro. De vez em quando eu leio a Bíblia. É o cristão que de vez em quando ele vai para a igreja. Não, pastor, mas de vez em quando eu vou. Água no joelho, querido. Água no joelho ainda você consegue sair. A hora que você quer. Água no joelho ainda você consegue voltar para trás, voltar para a beira do mar, voltar para a areia do mar. Água nos joelhos. Água nos joelhos, querido, também fala de uma vida de oração. Amém? Água nos joelhos também falam, querido, de viver as nossas próprias experiências com Deus.
Água nos joelhos fala de viver e de gerar em Deus os nossos próprios milagres. Como é bom, querido, nós compartilharmos daquilo que nós já vimos, daquilo que nós já ouvimos, daquilo que muitas vezes nós lemos através de livros, através de testemunhos de homens e de mulheres de Deus. É tremendo isso. Isso edifica demais a nossa vida. Mas muito melhor, querido, do que compartilhar uma experiência de um homem e de uma mulher de Deus. Eu e você compartilhar da nossa própria experiência com o Senhor. É muito bom compartilhar de milagres, querido, que nós vimos ou ouvimos falar algum dia. E que muitas vezes nós testemunhamos em algum lugar, em algum momento da nossa vida, em algum momento da nossa igreja. Mas melhor do que isso, é nós compartilharmos e testemunharmos do milagre que Deus operou na nossa própria vida. Amém? Águas nos joelhos fala sobre isso. Terceiro ponto, querido, que eu quero compartilhar com você. O texto vai nos dizer que aquele homem, ele continuou a medir, e ele mediu mais 500 metros. E agora as águas já não estavam mais nos joelhos. As águas agora estavam na linha da cintura. E a linha da cintura fala do terceiro tipo de pessoa que Jesus caminhou aqui nessa terra. O primeiro tipo de pessoa que Jesus caminhou foi a multidão, que olhava e se admirava com as suas palavras, e que quando Jesus terminava de falar, cada um ia para sua casa. O segundo tipo de pessoa, das águas nos joelhos, fala dos seguidores de Jesus, daqueles que acompanhavam Jesus onde ele ia. E aqui nas águas pela cintura, fala do terceiro tipo de pessoa que caminhou com Jesus. Foram aqueles que Jesus separou como seus discípulos. A articulação da cintura, querido, é uma articulação importantíssima no nosso corpo. Se não uma das mais importantes do corpo humano. A articulação da cintura, ela faz parte de uma junção entre a bacia e a nossa coluna vertebral. Muitas pessoas que infelizmente têm alguma lesão na sua linha de cintura, afeta a sua coluna. E uma vez que afetado essa coluna, muitos perdem os movimentos ou das pernas ou dos membros superiores, e em alguns casos, quando acontece alguma tragédia, as pessoas perdem os movimentos, às vezes do pescoço para baixo. Esse é o terceiro nível, querido, do que o profeta estava nos ensinando aqui. O terceiro nível é deixar de ser um seguidor de Jesus, querido, e se tornar um discípulo de Jesus. Eu mudo o meu nível de entrega agora. É onde eu mudo o meu nível de comprometimento, principalmente diante do Senhor. Lembra que eu falei para vocês? A multidão ouvia Jesus, muitos ali se maravilhavam com as suas palavras, mas não causava nenhum efeito na sua vida. Os seguidores de Jesus até ouviam Jesus falar, se maravilhavam das suas palavras, mas não tinham um relacionamento com ele. Quando Jesus terminava de falar, cada um corria para a sua casa, cada um corria para a sua realidade de vida. Já os 12 que caminharam com Jesus, não. Os 12 escolheram abandonar tudo. Os 12 escolheram abandonar os seus trabalhos, as suas profissões, abandonar as suas casas, as suas famílias e se tornar um discípulo de Jesus. Esse é o terceiro nível, querido. É o nível de discípulo, querido. A cintura, ela é a articulação mais importante do nosso corpo. Se eu machucar ela, eu posso machucar todo o meu corpo, ou até paralisar todo o meu corpo. E como existem pessoas, querido, que infelizmente estão paralisadas espiritualmente nesse tempo. Estão indo na igreja aos domingos, estão cantando, glorificando a Deus,
só que espiritualmente estão paralisadas, estão estagnadas espiritualmente. A cintura, querida, é a articulação que me dá movimento. A cintura também fala de direcionamento. Quando eu me aprofundo no rio, querido, de Deus, Ele me dá direcionamento. Amém? Quando nós nos aprofundamos, quando nós continuamos, quando nós não paramos no meio do caminho, quando as águas passam pelos nossos tornozelos, quando as águas passam pelos nossos joelhos, quando o nosso nível de comprometimento diante do Senhor aumenta, quando o nosso nível de renúncia diante do Senhor aumenta, agora nós somos direcionados por Ele. Posso ouvir um amém? Agora, querido, nós não andamos mais de um lado para o outro, angustiados, ansiosos aqui nessa terra. Agora o nosso nível de comprometimento, de renúncia, ele é tão grande que agora nós somos direcionados, nós somos cambiados. Cambiados é uma palavra usada no espanhol que quer dizer isso, direcionado pelo Senhor, direcionados pelo Espírito Santo de Deus. É isso que o Senhor deseja, querido, fazer na minha e na sua vida. Amém? É isso que o Senhor espera de mim e de você, querido. Eu não ando mais perdido, sem saber o que fazer. Agora eu sou direcionado, cambiado pelo próprio Espírito Santo de Deus. Agora eu tenho uma palavra, meu irmão. Agora eu tenho uma palavra vinda direto do meu Pai para a minha vida. Agora a palavra de Deus fala quando eu fecho a porta do meu quarto, quando eu me coloco diante do meu Senhor. A palavra de Deus diz que o nosso Deus, o nosso Senhor, Ele nos vê e Ele nos ouve. Amém? Agora eu não preciso de um terceiro, querido. Eu não preciso de um patuá. Eu não preciso de ninguém. A palavra de Deus diz que o único mediador entre Deus e nós é o Senhor Jesus Cristo, amém? E através da morte de Jesus na cruz, querido, a palavra de Deus também vai dizer que Ele nos deu o livre acesso ao Pai, amém? A palavra de Deus vai dizer que quando Jesus Cristo foi crucificado, o véu se rasgou de cima a baixo. Hoje nós temos o livre acesso ao Pai, querido, amém? É sobre isso, querido. É sobre isso que Ezequiel estava nos dizendo. Águas nas cinturas, querido. Águas na cintura. Eu não ando mais perdido. Eu não ando mais sem uma palavra. Eu não ando mais sem uma direção de Deus. Agora, meu irmão, não sou eu mais quem controlo a minha vida. O meu Pai é quem me direciona. Agora as minhas escolhas não são mais baseadas no que eu acho, no que eu penso. Agora as nossas escolhas, querida, ela precisa ser direcionada por aquele que tem o controle da nossa vida. Quando o Espírito Santo de Deus, querido, direciona, cambia a nossa vida, nós entregamos o controle da nossa vida a Ele. Amém? E muitas vezes nós batemos cabeça, sabe por quê? Muitas vezes nós esquentamos a nossa cabeça. Muitas vezes nós andamos ansiosos, preocupados aqui nessa terra, sabe por quê? Porque o controle ainda está nas nossas mãos, querido. Quando o controle ainda está nas nossas mãos, nós deixamos de ser governado pelo Rei do Universo, por aquele que criou todas as coisas, por aquele que sabe todas as coisas, por aquele que tem o passado, o presente e o futuro em suas mãos. As nossas escolhas, querido, não são mais baseadas naquilo que eu acho melhor, não são baseadas na minha vontade, mas elas estão baseadas na vontade daquele que me chamou. Amém?
Jesus te chamou pelo nome, querido. Jesus te criou de uma forma extraordinária. Pastor, mas eu fui um acidente. Não foi um acidente, querido. Pastor, mas você não conhece o meu passado, querido. Eu não conheço, mas Jesus conhece. Você não foi um acidente, querido. Você não é um acidente. Você é um homem de Deus, um filho, uma filha amada por Ele. Amém? Você é filho amado, querido, por Deus. Você é filha amada por Ele. As águas na cintura, querido, fala de um envolvimento com o Espírito Santo, querido, e principalmente com a igreja dele. Quando as águas estão na nossa cintura, querido, é o momento onde nós não vamos à igreja. É onde nós somos a igreja de Cristo. É onde nós não vamos mais na igreja do pastor X ou do pastor Y. É onde nós vamos para a nossa igreja. Porque nós fazemos parte de uma igreja. Porque eu e você somos partes importantes no corpo de Cristo. Águas na cintura fala sobre isso. Fala sobre envolvimento. Fala sobre dispor dos nossos dons e talentos a favor da igreja. Fala de dispor dos nossos dons e talentos a favor de pessoas. Fala de servir pessoas, meu irmão. Nós nascemos para servir. Jesus foi o nosso maior exemplo, querido, de serviço. Naquela noite, querido, em que Jesus estava sentado com os seus discípulos para uma refeição, os seus discípulos conversavam entre si qual deles seria o primeiro. Qual deles que era o melhor? E Jesus, quando percebem que aqueles homens estavam confabulando sobre isso, a palavra de Deus que Jesus amarra uma toalha na sua cintura e pega de uma bacia com água e começa a lavar os pés deles. Sabe o que Jesus estava comunicando aqui para eles, querido? Esse serviço de lavar os pés era do escravo, do mais novo escravo daquela casa. É como se Jesus dissesse: vocês estão discutindo para ver quem é o maior? Senta aqui, deixa eu lavar os seus pés, deixa eu te ensinar o que é servir pessoas e o que é ser grande no reino de Deus. Jesus disse: aquele que quiser ser grande, sirva o seu irmão. Águas na cintura fala isso, meu irmão. Fala sobre comprometimento, fala sobre envolvimento, querido. Eu me envolvo, eu contribuo, querido, com a igreja. Sabe, muitas vezes as pessoas vêm nos perguntar: ah, pastor, mas esse negócio de dízimo e de oferta aí é certo? Querido, discípulo que é discípulo não tem problema com dízimo e oferta. Quem tem problema, querido, é porque não é discípulo. Quem tem problema é porque as águas ainda estão no tornozelo. As águas ainda estão nos joelhos. Quando as águas chegam, querido, na cintura, nós não temos mais problema com isso. Nós não entramos mais em discussãozinha por causa disso. Discípulo que é discípulo, querido, sabe que é discípulo, querido. Jesus sabia e valorizava a presença daqueles 12, ao ponto de, mesmo na noite em que ele iria ser traído, ele sabia que Judas iria traí-lo naquela noite. Mas a palavra de Deus fala que no último dia, na última ceia, Jesus ele partiu o pão e ele deu a todos, inclusive a Judas. Jesus compartilhou da mesa dele. Jesus compartilhou do coração dele. Jesus compartilhou da vida dele, mesmo com aquele que iria trair. Deus não quer, querido, que eu e você, que nós voltemos para o raso, querido. Deus nos chama para ir mais fundo. Posso ouvir amém? Quarto, querido, e último nível aqui. Jesus falou à multidão.
Jesus falou para os seus seguidores. Jesus escolheu os seus 12, e os seus 12 abriram mão de tudo para seguir Jesus. Mas houve um momento, querido, que Jesus separou 3 desses 12. Que Jesus separou 3, que eram verdadeiramente os seus amigos. No quarto nível, querido, o texto diz que ele mediu mais 500 e agora as águas eram tão profundas que não se podia atravessar a nado. Aqui no quarto nível, querido, não eram mais discípulos. Alguns se tornaram amigos de Jesus, querido. Alguns estiveram com ele, mesmo nos momentos mais importantes, querido. No Getsemane, Jesus escolheu Pedro, Tiago e João para que estivesse ali orando com ele, orando por ele. Jesus escolheu 3, querido, para orar por ele. Jesus escolheu 3 para vigiar com eles. É certo que eles pisaram na bola, não é verdade? Mas Jesus escolheu desses 3. E a palavra de Deus fala que um desses 3 ainda era o que reclinava a cabeça no peito de Jesus. Sabe como é que João se intitula no seu evangelho? João se intitula como o discípulo amado do Senhor. Nenhum outro discípulo se intitulou dessa forma. Mas João se intitulou como discípulo amado de Jesus. Tamanha era a intimidade, a proximidade com ele. Aqui no quarto nível, querido, agora as articulações não conseguem mais me levar. Agora não é a força do meu corpo, ou quanto eu tenho, ou quanto eu sei, ou quanto eu falo sobre Jesus, querido. Agora não é mais a força dos meus pés, dos meus tornozelos que me levam para o fundo. Agora não é mais as forças dos meus joelhos que me levam mais fundo. Agora não é mais a força da minha cintura, da minha coluna que me leva para o fundo. Agora, meu irmão, é o quanto eu entrego e deixo o rio me levar. Eu vou falar de novo, talvez você não entendeu. Agora é o quanto eu entrego e deixo o rio de Deus me levar. Agora, meu irmão, não é o tanto que eu tenho de Deus, mas é o quanto que Deus tem de mim. É o quanto que Ele tem de mim. Agora, querido, é o quanto eu estou disposto a abrir mão da minha vontade, fazer a vontade dEle. Agora, é o quanto eu estou disposto a abrir mão de mim mesmo e de ser conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Agora, meu irmão, no quarto nível, eu não consigo mais sair da água. Agora no quarto nível eu não consigo mais sair do rio. Porque o quarto nível é um rio que não se podia atravessar andando. Agora, meu irmão, eu não consigo mais voltar, nem sair, nem voltar atrás. Agora eu só preciso mergulhar cada vez mais profundo. Agora a minha confiança, querido, ela é colocada à prova. Não sou mais eu que guio, que direciona a minha vida. Agora eu estou imerso nesse rio e é Ele quem me guia, e é Ele quem me direciona, é Ele que me leva para onde Ele quer. Não é mais eu, querido, não é mais você. Não é o quanto nós sabemos, querido. Não é. É o quanto nós deixamos para trás. É o quanto nós renunciamos e mergulhamos nesse rio de Deus. Oh, Jesus. Os maiores peixes, meu irmão,
não estão no raso. A beleza, o mar mais exuberante, querido, mais lindo, não está na superfície, querido. E sabe o que é o mais interessante aqui, querido, o mais fascinante? É que muitas vezes aqui nessa terra, nós ouvimos muitas vozes, sim ou não? O pessoal do louvor quiser subir aqui, pode subir. Aqui no natural, muitas vezes nós ouvimos vozes que nos ajudam, sim ou não? Mas também nós ouvimos vozes que muitas vezes nos atrapalham. Aqui no natural, muitas vezes nós ouvimos vozes que nos impulsionam a viver e a buscar mais Jesus, sim ou não? E muitas vezes aqui no natural nós ouvimos vozes que nos colocam para baixo. Mas quem está mergulhado no rio, querido, quem está mergulhado no rio, quem está submerso no rio, não ouve vozes mais naturais. Amém? Quem está submerso no rio, não ouve vozes mais aqui dessa terra. Quem está submerso no rio, agora só ouve, só vê, só vive o sobrenatural de Deus. Jesus. É isso, querida. Quando você mergulha, querido, na presença de Deus e deixa as coisas naturais, querido, você passa a experimentar do sobrenatural de Deus. Sabe o que muitas vezes o natural tem dito, querido, para mim e para você? O natural muitas vezes tem dito para mim e para você que não vai dar certo. Muitas vezes o natural tem dito para mim e para você que diz não tem jeito essa situação. Ou essa pessoa, não tenta que não tem jeito. O natural muitas vezes tem olhado para mim e para você, que ele tem dito, não vai valer a pena. Você faz tanto pelas pessoas, não vale a pena. São vozes do natural, querido, dizendo para mim e para você. O natural tem olhado para mim e para você, dizendo, você não vai conseguir. Sabe qual que é o convite de Deus, querido? Para mim e para a sua vida nessa noite. Saia do raso, querido. Saia do raso e mergulhe fundo no Senhor. Amém? Saia das águas nos tornozelos, querido. Saia das águas nos joelhos. Saia das águas pela cintura e deixe o rio de Deus governar, conduzir a sua vida. Você pode se colocar em pé. Jesus. Aleluia. Só que muitas vezes, meu irmão, poxa, pastor, é tão difícil mergulhar fundo. Sabe por que muitas vezes nós não conseguimos mergulhar, querido? Porque muitas vezes nós estamos carregados de muitas bagagens dessa terra. Muitas vezes nós não conseguimos submergir, querido, nesse rio. Nós não conseguimos entrar de cabeça nesse rio, porque muitas vezes nós estamos carregando as nossas próprias bagagens aqui nessa terra. Muitas vezes nós carregamos, querido, as bagagens do orgulho, da religiosidade, do nosso achismo, bagagem do nosso ego. Muitas vezes carregamos bagagens desnecessárias, meu irmão. Mas Jesus tem um chamado, querido, para mim e para a sua vida nessa noite. Chegou o tempo, meu irmão. Chegou a hora, minha irmã, de deixar o rio te levar, querido. Chegou o tempo de você não conduzir mais a sua vida. Chegou o tempo de você ser conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Ezequiel, querido, capítulo 47, verso de número 9. O profeta diz, por onde aquele rio passar,
por onde aquele rio passar, tudo viverá. Por onde o rio de Deus passa, querido, nada, absolutamente nada fica da mesma forma. Por onde o rio de Deus passa, querido, ele gera milagres. Por onde o rio de Deus passa, ele gera cura. Por onde o rio de Deus passa, ele liberta, ele salva, ele cura, ele faz de novo. Existe um chamado de Deus, querido, para mim e para a sua vida nessa noite. Sai do raso, querido. Sai do raso e mergulhe fundo na presença do Senhor. Sai do raso e para de ouvir as vozes naturais. Sai do raso e deixa as águas dos joelhos de entrar e de sair a hora que você quer. Sai do raso e para de ser servido. Sai do raso e começa a servir. Oh, Jesus. Obrigado, papai.